boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Esperança em Cristo. Nós estamos retornando com as nossas palestras ainda no formato virtual. E para esta noite, nós escolhemos um tema que tem bastante a ver com o reinício do ano, com todos os planos que fazemos para recomeço, né? O ano se encerra como se ciclos estivessem se encerrando e nós iniciamos o ano fazendo planos, né? Sempre com planejamentos novos, com pensamentos de recomeço. Mas antes de iniciar esse nosso estudo, esse nosso bate-papo, nós vamos compartilhar e fazer uma página para que a gente busque a nossa harmonia antes do início do nosso estudo. A página foi retirada do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. É o capítulo 8 desse livro que nós chamamos carinhosamente de Joaninha. E Joana nos diz assim: vive sempre em paz, uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, não teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Então, Joana nos traz nessa página, como sempre, ensinamentos preciosos e mostrando o caminho, né? De que maneira a gente pode seguir avançando no caminho do bem, avançando no caminho que conduz ao Pai. E o início, né, da página já traz para a gente: vive sempre em paz, com consciência tranquila. Então, para isso a gente precisa escolher caminhos. E essa palavra, né, escolha, vai ser muito usada hoje, né, nesse nosso bate-papo. A gente vai falar muito sobre essa questão de escolher. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos estar falando sobre desapego. E a partir de uma imagem que vocês estão vendo, em que mostra um macaco tentando tirar uma banana de dentro de um vidro. Essa imagem ela é uma lembrança de... E, na verdade, eu não sei se é realmente uma realidade, se essa armadilha existe, mas ela é muito usada como reflexão, né? Que é a chamada armadilha para pegar macaco, em que consiste uma gaiola pequena, né? Uma gaiolinha, com uma abertura pequenininha, onde o macaco pode colocar a sua mão. Lá dentro, uma fruta gostosa, uma fruta daquelas que o macaquinho quer pegar para ele. Só que no momento que ele coloca a mão dentro da armadilha, dentro dessa gaiolinha, para pegar a fruta, para pegar essa banana, como no caso da nossa imagem, sem largar a fruta, sem largar a banana, sem abrir a mão, ele não consegue sair. Então, enquanto ele não larga, ele fica preso ali. Então, essa armadilha para pegar macaco tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Nós vamos estar falando sobre desapego. E aí eu falei no início, né, que nós estamos num momento de recomeço, no início de ano, onde fazemos novos planos, fazemos aquelas listas, né, no início do ano, ou finalzinho do ano anterior, a gente faz aquelas listas, buscando melhorar, buscando fazer planos, buscando organizar a vida para aquele ano. Mas, para que a gente organize, para que a gente avance, para que a gente consiga, inclusive, dar conta, dar cabo dessa lista, a gente vai precisar trabalhar bastante esse tal de desapego. A gente vai precisar fazer escolhas. E aí, essa imagem, né, que nós mostramos tem muito a ver com o que a gente escolhe de caminho ao longo da nossa vida. Às vezes, a gente não quer abrir mão nem daquilo que nos faz sofrer. A gente, às vezes, não quer abrir mão, não desapega nem das reclamações.
né? Aquelas reclamações de longa data, de tanto tempo, em que a gente fica preso, fica a mão fechada mesmo, né? Que não sai do vidro, que não sai da gaiolinha. A gente se apega a coisas que, na verdade, já não nos servem mais, que já não precisamos mais, que já não nos ajudam mais e que, em algum momento, a gente precisa abrir a mão para que ela volte a passar e a gente fique livre. Para que a gente conduza essa nossa reflexão, eu vou me utilizar de um texto de Divaldo, na verdade, um texto de Joana, ditado a Divaldo Pereira Franco, há bastante tempo. Esse texto foi ditado quando o Divaldo proferia uma palestra em Miami, na Flórida, em 2004. É um texto longo, vou pedir que vocês tenham paciência para acompanhar. E antes desse texto, eu queria trazer, primeiro, a lembrança de que vocês busquem depois no Evangelho segundo o Espiritismo a leitura do capítulo 16, no item 14, desprendimento dos bens terrenos, para que possam tirar as suas próprias conclusões a partir dessa nossa conversa aqui. E busquem também no Livro dos Espíritos, na questão 917. Eu vou ler um trechinho da nota que está ao final dessa questão. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do ser humano, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no mundo futuro. Então, busquem depois essas duas referências, vou repetir aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, e a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Esse trechinho que eu li está no comentário, ao finalzinho do comentário de Kardec, após a questão, após a resposta da questão. E o texto, né, a página que nós vamos basear a nossa conversa, tem o título de Apego e Libertação, como eu disse, ditada por Joana de Ângeles a Divaldo Franco. É uma página longa e nós vamos fazendo a leitura e comentando ao longo dessa leitura. E a página começa assim: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pesa negativamente na tua economia espiritual. Bom, nesse primeiro parágrafo a gente já poderia até encerrar o estudo por aqui, né? Joana já traz para a gente de modo direto, né? Acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Ela sugere que a gente tome cuidado, que a gente perceba que isso vai nos fazer mal, que isso vai nos trazer dificuldades. Aprende a despojar-te de tudo quanto pesa negativamente na tua economia espiritual. O que vai nos prender? O que vai nos atrapalhar em nossa jornada evolutiva? Coisas que nos apegamos, coisas a que nos prendemos e que avançamos, passamos o tempo e não temos a coragem de nos libertar. Joana continua. Existem valores que têm o significado que lhes atribuis, não passando de carga demasiado pesada para ser conduzida. Da mesma forma, sentimentos perturbadores, paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais, aturdindo-te e impossibilitando-te o crescimento interior, vigem enquanto são sustentados pela mente em desalinho. Se forem considerados como peso injustificável, logo se diluem, cedendo campo às ideias felizes e às aspirações libertadoras. Então, existem coisas na nossa vida, situações, acontecimentos, objetos, que nós damos um valor demasiado, que a gente não consegue se soltar deles, e que, na verdade, é como se a gente criasse uma parede, colocasse obstáculos à nossa frente, impedindo a nossa caminhada. Então, Joana diz aqui no finalzinho desse parágrafo, se forem considerados como peso injustificável, eles logo vão se diluir. Então, que a gente mude
a percepção, o modo como a gente vê, o modo como a gente avalia tudo isso. Joana prossegue, lembrando que esse texto é de 2004. Nestes dias de exagerada cultura física, em que homens e mulheres entregam-se ao desenvolvimento das formas em disputa pelos campeonatos de beleza, conforme os vigentes padrões estabelecidos, muitos tormentos emocionais são acrescentados ao comportamento pessoal, desviando-lhes o pensamento e o interesse pela aquisição de significados existenciais profundos. A forma exterior sempre está sujeita às alterações do processo transformador imposto pelas células no transcurso do tempo. Então, a gente vê, né, em 2004, e o texto permanece atual, a busca exagerada pelo conceito ou pelos conceitos vigentes em cada época, de corpo, de forma, de peso, de altura, de cabelo, de pele, de tantas coisas. E a gente se prende a isso, buscando formas que nem condizem com o nosso biotipo, né? Eu não posso querer ter, eu tenho 1,70 m, e eu não posso almejar ter 1,98 m. Eu vou tentar, eu vou buscar copiar um corpo que eu considere um modelo, né, que eu queira seguir, mas eu nunca vou ter aquela altura. Eu posso buscar moldar a parte física, né, o meu corpo, mexendo na musculatura, mexendo em muitas coisas, trabalhando, exagerando em muitas coisas, em muitas situações, mas não vou ter a altura. Então, a gente cria para a gente mesmo objetivos inalcançáveis. E isso pesa. A gente se prende a isso, busca de modo exacerbado, com prejuízos ao corpo físico, muitas vezes, né? Trazendo a questão para a parte física, prejuízos aos músculos, prejuízo às articulações, prejuízo à parte cardiológica do nosso corpo, buscando algo que não tem essa importância toda, né? E Joana diz no finalzinho, a forma exterior sempre está sujeita às alterações do processo transformador. O tempo vai passar e a gente vai, por mais que lute para não envelhecer, por mais que lute para manter o vício da juventude, isso vai passar. E a gente precisa compreender, aceitar e entender e aprender com isso. Joana continua. Cirurgias corretoras e implantes, ginástica modeladora e anabolizantes, dietas rigorosas e técnicas de rejuvenescimento, embora postergando por breve tempo o fenômeno do desgaste orgânico e da aparência, não conseguem impedi-lo, às vezes criando situações mais aflitivas em razão da ansiedade e do estresse que produzem. Então, como nós já afirmamos, é inexorável o avanço do tempo. A não ser que desencarnemos, vamos envelhecer. A não ser que desencarnemos antes, vamos envelhecer. O processo é natural. Cabe a gente aceitar, cabe buscar adaptação para cada momento da vida. Disse, né, que velho tem manias, é cheio de manias. Talvez sim, talvez não, né? Se a gente for olhar direitinho, o bebê, muitas mães podem confirmar essa minha fala, o bebê escolhe qual a mama que ele prefere mamar. O bebê escolhe a posição em que quer ficar no colo. Alguns querem ficar só em pé, outros querem ficar deitados, alguns não podem, se botar no berço, na caminha, vão chorar, mas se botar no colo, param. Olha as manias aí. Manias, ou costumes, ou hábitos, privações, nós temos a vida inteira. Em algum momento a gente não pode dirigir porque ainda não tem idade, não pode porque ainda não tirou carteira. Em outro momento a gente não deve ingerir alguns alimentos ricos em algumas substâncias, muita gordura, muito açúcar, porque vai nos fazer mal. Então são privações que a gente vai se adaptando, se acostumando, mas a gente consegue adaptar a vida e avançar. Viver feliz, buscando o equilíbrio, buscando as escolhas, as melhores escolhas. Joana prossegue. O corpo físico
é máquina sublime que a divindade empresta ao espírito, que a organiza conforme as necessidades de evolução, a fim de desenvolver os preciosos recursos morais que lhe dormem no imo. Beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas e prejuízos conseguidos nas experiências anteriores, ensejando reparação ou aprimoramento interior, a fim de que a vida estue em plenitude, ou seja, assim, a fim de que a vida avance, que a vida se agite, se anime em plenitude. Então, se a gente tem esse corpo físico que foi nos emprestado para que, nesse momento, nessa experiência carnal, a gente possa evoluir, possa aprender, possa exercitar aquilo que a gente vem aprendendo, que a gente não perca tempo com tantas coisas que vão nos aferroando no caminho, nos prendendo, nos algemando no caminho. A gente precisa compreender que a beleza física tem a sua importância? Talvez sim, talvez não. Existem pessoas que ganham a vida com a beleza física, mas ela vai se acabar com o tempo. E essas pessoas, assim como vou trocar o exemplo para o jogador de futebol, para o atleta de alto rendimento, ele sabe que ele vai ter um período de ápice e um período de declínio na sua atividade física. Então, ele vai buscar se adaptar, ele vai buscar desenvolver o que precisa naquele período que ele ainda pode evoluir, mas depois ele precisa entender, desapegar-se, fazer novas escolhas. Joana prossegue conosco. Sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que se possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu possuidor para sempre. Então, Joana lembra que nós estamos aqui numa escola, em treinamento, em ensaio e erro, muitas vezes, para que a gente aproveite esse período transitório na carne para angariar tesouros, para trazer para a gente aquilo que a gente consegue levar. Quando do desencarne, nós não vamos levar a roupa, não vamos levar os livros, não vamos levar nada. Físico, nada. Mas vamos levar conhecimento, sabedoria, experiência, as vivências, os amores. Isso a gente leva. Então, isso vale a pena ser trabalhado, isso vale a pena ser guardado como tesouros nossos. Continuando com Joana. A ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Fossem consideradas essas ambições de maneira tranquila, como sendo recursos utilizáveis quando oportuno, direcionando-as para metas verdadeiras, e valeria o esforço envidado. Então, não adianta buscar-se uma posição social, uma posição econômica, uma posição política de modo exacerbado, pensando ou esquecendo que esses valores eles não terão importância na nossa vida espiritual. É um valor transitório, muito perecível, muito curto e muitas vezes enganoso. A ânsia de conseguir esses lugares expressivos, né? As posições socioeconômicas, as posições políticas, tudo isso acaba gerando dentro de nós desastres. As dificuldades, as depressões, as doenças, muitas vezes geradas pela ansiedade, pela tentativa de buscar posições que são curtas, são temporárias. Joana prossegue conosco. Nada obstante, em face da impermanência de que se constituem, envolve um ser humano em uma sofreguidão que o alucina, empurrando-o de maneira devastadora a querer mais, a permanecer inviolado, perene, conquistador. Apesar disso, a sucessão inevitável dos acontecimentos
apresenta sempre os que os substituirão, aqueles que alcançarão o pódio, deixando-os no esquecimento, na sombra. Então, só para lembrar, né, essas posições, mesmo e ainda que alcançadas, em algum momento seremos substituídos. Em algum momento, assim como nós avançamos e alcançamos determinadas posições, outros também estarão buscando alcançá-las. E aí há uma substituição natural, como acontece no emprego, como acontece em tantas situações da nossa vida. Joana prossegue. Inicia a tua experiência de despojamento abrindo mão das disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com essa atitude emocional, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Então, Joana já traz para a gente, já começa a mostrar onde a gente pode começar a abrir mão, às vezes, de uma posição, de um pensamento. A minha posição é essa, eu não abro mão. Mas outros têm outras posições, outros têm outros pensamentos. As pessoas não pensam igual. O fato de eu possuir um pensamento, uma ideia, uma orientação em relação a determinado assunto, não significa que esse meu pensamento, essa minha ideia, essa minha orientação em relação ao assunto seja o certo, seja o correto ou que seja o único. A discussão, a conversa saudável entre duas pessoas com pensamentos opostos vai fazer com que os dois cresçam, não necessariamente um buscando ou tentando convencer o outro a aceitar, a acatar a sua ideia. Mas essa troca traz riquezas para ambos. Se ambos conversam, expõem as suas ideias, os seus pensamentos, e os dois respeitam esse momento, os dois crescem. Continuando com Joana. Há muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego a que se lhe aferram os indivíduos, transformando-se-lhes em escravos espontâneos. Iludem-se, esperando que, em algum dia, poderá ser aproveitada até dar-se conta da sua ilusão. E aí eu me lembro muito da questão, né, como a gente passou aí, final de ano, dos nossos armários. Quando a gente chega no final do ano, a gente costuma abrir os armários, essa camisa não me serve mais, essa eu não uso mais, essa daqui eu posso doar, essa calça, essa bermuda. Muito bom esse pensamento, importantíssimo, né? Eu acho que a gente deveria, a cada peça nova, retirar uma antiga, né? O armário sempre vai ter peça, vai caber, e a gente vai estar conseguindo auxiliar algum irmão que não tenha condição de adquirir. Lembrando sempre que a peça, a roupa, o objeto que eu dou é um objeto que eu não quero mais, não é um objeto estragado que não serve mais. É diferente. Uma camisa furada, uma camisa rasgada, se não serve para mim, não serve para outro. Agora, aquela roupa, aquele objeto que ainda está bom, que ainda funciona, que ainda é útil, mas que eu não desejo mais usar e quero doar, esse sim se presta a esse momento de doação, de desprendimento, de desapego. E aí a gente pode lembrar também que roupas que estão no nosso armário há mais de um ano, sem serem usadas, não são mais nossas. Se eu tenho uma roupa dentro do meu armário e não uso há um ano, essa roupa não me pertence mais. Ah, mas quando eu emagrecer, vai caber em mim. Não me pertence mais. Quando eu engordar de novo, vai caber, vai ficar direitinho em mim. Se não uso há mais de um ano, não me pertence mais. Ah, mas aquele chapeuzinho, aquele bonezinho que eu ganhei naquela festa, naquela comemoração, está guardado há tanto tempo? Vai fazer a alegria de outro. Não te pertence mais, não me pertence mais. Então, que a gente aproveite esse período, né? Eu sei que muitos já fizeram a sua limpeza no armário, muitos já conseguiram fazer aquela coleta bem sadia, bem saudável, que com certeza leva alegria a tantas pessoas, mas
dá para dar mais uma olhadinha. Com certeza tem peças ali guardadas há mais de um ano. Se está há mais de um ano, não é mais minha, não me pertence mais. Joana continua aqui. Assim, agindo com segurança, irás aprendendo a doar os pertences que são sempre transitórios para poder doar-te em favor do próximo. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-te célula pulsante e valiosa do conjunto social. A dor do próximo que te espia e a sua miséria que te observa são oportunidades preciosas para o teu aprendizado moral e fraternal, através do qual encontrarás a inevitável presença do serviço. Então, a gente entra em outro ponto do desapego e da questão da doação. Muitas vezes a gente imagina, né, que se desapegar de algum objeto, doar esse objeto, vai trazer alegria a outros. Com certeza. Não só alegria, como vai suprir necessidades. O alimento material, a roupa, o objeto, em alguns momentos a doação em valores, né, para as casas que prestam assistência, para instituições que necessitam para poder auxiliar a tantos, mas existe um outro lado, que não é só o doar, é o doar-se, é o dar-se. E aí a gente vai pensar, mas eu não consigo, em algum momento, fazer a minha doação porque eu estou numa situação financeira complicada, mas eu posso me dar, eu posso me doar, eu posso doar o meu ouvido, eu posso doar o meu ombro, eu posso doar um olhar carinhoso, eu posso doar, hoje em dia com todos os cuidados, né, que a gente vai ter, mas vocês vão compreender, o abraço, até o abraço virtual que eu estou dando em vocês nesse momento, né? Um sorriso salva vidas, um abraço, um ouvido, um ombro amigo consegue salvar vidas. E isso não é teoria, isso não é só conversa. Uma pessoa em desespero que consegue alguém para lhe ouvir, uma pessoa que está a ponto de um ato impensado e que consegue alguém que lhe escute, que lhe dê atenção, que lhe doe um olhar carinhoso, um sorriso, às vezes sem palavras, às vezes só ouvir, às vezes sem que a gente precise falar, dar opiniões, isso ajuda enormemente, isso realmente salva vidas. Então, vamos lembrar disso, tá? É importante que a gente, às vezes, olhe em volta, perceba que as pessoas estão, principalmente nesses períodos ainda pandêmicos, né, de tantas dificuldades, de tanta solidão, as pessoas estão precisando de ouvidos. Parece que, às vezes, aquela mensagem, né, que a gente envia pela manhã, ou que a gente recebe dos amigos pela manhã, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas que chato, todo dia me envia uma mensagem. Bom, vamos pensar de outra maneira. Que bom, pensou em mim, lembrou de mim, me enviou uma mensagem. Poxa, que bom, como essa mensagem me fez bem, eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando ler esse texto, eu estava precisando... Nossa, essa página era a página que eu precisava ver, precisava ler, precisava guardar em mim para que meu dia hoje fosse melhor. Então, esses momentos, né, em que a gente se doa têm uma importância fundamental para a gente e para o outro. Joana continua. Oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que permanecem nos móveis, esperando a chegada da enfermidade para serem usados. Quando existem pessoas doentes que não os podem adquirir, as quais serão de imediata utilidade. Quase sempre, quando as doenças se te apresentam e buscas o atendimento médico, recebes orientação terapêutica diferente, sem que te possas aproveitar dos remédios guardados ou sequer lembrados no momento da aflição. Assim agindo, com segurança, irás aprendendo a doar os pertences que são sempre transitórios, para poder doar-te em favor do próximo. Um bom exemplo é esse que Joana nos traz do medicamento, né? A gente costuma ter aquela gavetinha de medicamento ou a caixinha de remédios e que guardamos, acumulamos, e quando a gente vai ver que lembra de algum, o remédio está vencido. E tantos precisando daquele medicamento.
Então, é importante que a gente revise e que a gente até lembre de esquecer aquela listinha de farmácia. Estou falando que eu já tive, há muitos anos atrás, essa listinha de farmácia. Todo mês ia à farmácia e comprava um lote, uma quantidade, uma listinha de medicamentos. Parece que, como Joana diz, a gente está atraindo a doença. A gente está, opa, quando você vier, eu já estou aqui pronto para te receber. E ninguém quer doença, ninguém quer isso. Já basta todas as nossas ações, as nossas atitudes, que muitas vezes as atraem. Aquele ódio, a raiva, o não perdoar, o não se perdoar, que acabam nos levando a estados de doença por conta de tantos pensamentos, por conta de tantas coisas que mantemos na nossa cabeça e no nosso coração. Então, essas outras doenças, as doenças físicas também, e que a gente busca nesses medicamentos que estão guardados na gaveta, vamos dar uma olhadinha na gaveta, talvez estejam prestes a vencer, talvez não venhamos a usá-los mais, e tantos que estão precisando. Então, a doação vai fazer um bem enorme a nós mesmos. Tá? A existência somente, continua Joana, tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. E continua Joana. Desse modo, perceberás melhor que os teus são problemas de pequena monta diante dos inabordáveis desafios que se apresentam para outras pessoas, algumas das quais lutam sem descanso, confiando e mantendo alto padrão de harmonia interior. Outras, no entanto, que não têm a mesma resistência moral, sob tais conjunturas, derrapam no crime e na loucura. Então, a gente percebe, que para muitos de nós, alguns problemas a gente consegue passar, atravessar, carregá-los nos ombros por um período e vencê-los. Mas para algumas pessoas isso não é tão fácil. Algumas não conseguem, o padrão vibratório, a dificuldade, o envolvimento com tais problemas acabam gerando muito mais dificuldades. E aí a gente não está diminuindo a causa, o peso ou o tamanho do problema, muito pelo contrário. É importante entender e reconhecer a dor do outro. E aí o nosso momento de ajuda, De novo, na doação de materiais, na doação do medicamento, na nossa doação, na doação do nosso amor, do nosso carinho. Joana prossegue. Constatarás, então, que a violência em muitos indivíduos, sempre resultado da ignorância e do abandono a que se encontram atirados, seja de natureza física, econômica ou moral, pode ser minimizada, quando não resolvida, se as pessoas generosas procurarem ajudar aqueles que a padecem, desnorteados ou perseguidos. Então, mais uma vez, o nosso olhar carinhoso, o nosso jeito de compreender, escolher, novamente a palavra escolha, escolher o caminho de retrucar, de debater, de bater boca, de discutir, ou o caminho de compreender, o caminho de ser paciente, o caminho de acolher, de abraçar, de entender que algumas pessoas, muitas vezes muito próximas a nós, estão passando por um momento tão difícil que o equilíbrio, o tom de voz, o olhar, não conseguem ser carinhosos, não conseguem ser harmoniosos. E cabe a nós entender isso. Fácil? Nem um pouco. É complicado, é trabalhoso, mas é possível. Joana continua. Se não podes apagar o incêndio devorador, diminui-lhe a voracidade com pequena porção de água, enquanto não chegam os bombeiros. Fazendo a tua parte, estarás tornando a vida mais digna de ser vivida e o mundo melhor no seu aspecto físico e moral. Nunca te escuses de contribuir em favor de outrem, considerando sempre que dispões de mais do que podes necessitar. E aí a gente lembra daquela historinha do beija-flor, do incêndio na floresta, em que o beija-flor ia até um laguinho, enchia o biquinho de água, ia lá, jogava no incêndio. Ia até o laguinho, enchia o biquinho de água, jogava no incêndio. Estava nesse indo e vindo, nesse vai e vem,
quando o outro animal pergunta para ele, mas beija-flor, você está fazendo isso, seu bico é tão pequeno, você está levando tão pouca água, você nunca vai conseguir apagar esse incêndio assim. E aí o beija-flor responde, mas eu estou fazendo a minha parte. Então que façamos nós a nossa parte também, né, em apagar tantos incêndios que nos rodeiam, tantas coisas que com a pequena ajuda nós podemos auxiliar, se não a resolver o problema, mas a minimizar de alguma forma. Continuando, Joana, já estamos quase chegando ao fim. Despojando-te de opiniões caprichosas, de conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirás que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação retirar-te dele. Olha só, Joana vem lembrar para a gente, né, que até as nossas opiniões, como a gente falou no início, de que adianta eu brigar por uma posição, por uma opinião pessoal. É como disputar uma vaga no trânsito. Se eu quero estar na frente, vem o outro me ultrapassa, e eu tento de novo, o outro me ultrapassa, os dois vão chegar, ou um acidente vai impedir que alguém chegue ao seu destino. Às vezes a gente imagina que uma ultrapassagem vai fazer a gente chegar mais rápido. Se a gente olhar no tempo, um sinal avançado, uma ultrapassagem perigosa, a gente ganha poucos segundos, mas às vezes a gente perde muito tempo, com tudo que pode decorrer em função de imprudência. Então, não vale a pena. São coisas que não valem a pena. Correr demais, ultrapassagens perigosas, retrucar, brigar no trânsito, brigar por uma opinião, brigar porque a minha opinião é a melhor, é a mais certa, é a mais correta. E está falando aqui alguém que ainda briga por opinião, que ainda acha que tem a opinião correta em muitos assuntos. É tudo um treinamento, é tudo um exercício, né? É paulatino, é gradativo, é dia após dia. São experiências, são tentativas. Aos pouquinhos, a gente vai mudando. Aos pouquinhos, a gente vai percebendo a mudança. Aos pouquinhos, a gente vai percebendo, inclusive, o quanto isso nos faz bem. O quanto pequenas mudanças vão fazendo bem a cada um de nós. O quanto desapegar nos faz bem. Joana continua. Com visão fraternal desenvolvida, constatarás que alguns dos órgãos que hoje constituem apoio ao teu crescimento espiritual, depois de utilizados e em perfeito estado, quando não mais necessitando deles, poderás doá-los desde já a outros companheiros de jornada que os carecem, a fim de ensejarem continuidade ao processo iluminativo da reencarnação, que te bendirão, mesmo ignorando o teu gesto. Não poderão desconhecer que continuam a marcha evolutiva, porque alguém deles se recordou, oferecendo-lhes os recursos indispensáveis para a sobrevivência orgânica. E a gente lembra da doação dos órgãos, da doação de sangue, daquela doação de plaquetas. Olha quanto a gente pode oferecer, quanto a gente pode doar. Houve um tempo em que a minha identidade, há muitos anos atrás, tinha em diagonal doador de órgãos e tecidos. Dia com a troca de leis, de regulamentações, isso não está mais na identidade, já é um outro tipo de documento. Mas a família sabe que, em desencarnando, o que puder aproveitar, que seja doado, que seja útil a outro, que dê continuidade. A nossa doação de sangue, como ajuda a outros, né? Como um doador pode ajudar tantas pessoas. Então, mas eu não posso doar, não posso mais doar. Mas a gente pode multiplicar campanhas, a gente pode divulgar campanhas, a gente pode incentivar outros a doarem, pode incentivar os filhos, sobrinhos, alunos, conhecidos. A gente sabe da necessidade, sabe da importância. Então, se a gente não pode mais fazer, a gente pode colaborar para que outros façam, a gente pode encorajar para que outros façam. E Joana vai finalizando. Despojando-te de tudo e oferecendo quanto te seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que ele insufle-lhe amor e paz,
para todo sempre. Então, que a gente, dentro de tudo isso que a gente conversou, dentro de tudo isso que a gente veio refletindo em relação ao despojar-se, ao doar-se, ao desapegar-se, a gente busque um apego, que a gente se apegue a Jesus, que a gente doe o nosso coração, que a gente possa um dia falar como Paulo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ainda temos uma caminhada longa pela frente. Ainda há muito que caminhar para que a gente chegue ao mesmo patamar que Paulo. Mas Jesus não está distante de nós. Isso é importante que a gente fixe, que a gente entenda, que a gente tenha em mente. Jesus está perto, tão perto, que está dentro de nós. Naquela imagem, né, que a gente conhece, muitos de vocês conhecem, de Jesus do lado de fora tentando bater numa porta, a gente percebe que nessa imagem não há uma maçaneta por fora, essa maçaneta é por dentro. Essa maçaneta é o nosso coração, que a gente abra e permita que Jesus habite, que ele permaneça, que ele faça morada em nosso coração e que ele nos transforme nesse início de ano, que ele nos transforme nessa nossa caminhada evolutiva, que ele nos auxilie, que seja sempre o nosso exemplo, que seja sempre o nosso guia, o nosso leme, o nosso norte, na caminhada que conduz ao Pai. Graças a Deus.